De repente eu vou lá e coloco, para a confecção da solução tampão, um ácido fraco. Aí eu pego, justamente eu pego esse componente aqui, ó, né? Aí eu vou e pego o ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai ser um componente fraco? Vai ser um ácido fraco? Não, o ácido clorídrico ele é forte, ele é o ácido muriático utilizado em limpezas domésticas, ele é o ácido que está lá no nosso estômago, então eu já não vou usar o ácido clorídrico, porque ele é forte. Mas eu tenho que pegar ou um ácido fraco ou uma base fraca. Então, aqui olhando, olha o segundo componente qual é? O segundo componente é um sal, não é? Ó, é um sal. Aí o aluno pode fazer o seguinte questionamento: eita, professor, como é que eu olho assim, já de imediato eu classifico a coisa como um ácido, como uma base? Né? Aí tem que lembrar dos conceitos. Por isso que a gente bateu tanto naqueles conceitos de Arrhenius, né? Solução lá que bate em água, libera o único tipo de cátion, o H+, é um ácido. Substância colocada lá em água, libera um único tipo de ânion, que é o OH-, a hidroxila, vai ser uma base, né? E nesse sentido ele vai dominando. E no caso do sal? No caso, e quem é o outro? O óxido. Como é que eu vou definir quem é o óxido? Simples, o óxido é oxigênio com um outro elemento. No caso aqui, ó, nós não temos nenhum óxido, porque é oxigênio com um outro elemento apenas, um outro elemento químico, qualquer um da tabela periódica, à exceção do flúor. Isso é o que são os óxidos. E no caso do sal, né, na categoria sal, aí eu vou ter um cátion ligado, unido a um ânion. É o caso do segundo composto aqui, ó, o cloreto de sódio. Eu tenho o cloreto como sendo o ânion e tenho o sódio, o Na, né, do latim nátrio, como sendo lá o cátion. Ok, então vamos lá, né? Então já não dá para fazer com aquele ácido, porque ele é um ácido forte. Aí olhando o segundo componente, ele não é nem base, nem é um ácido, ele é um sal. Então eu já tenho que pensar, procurar uma base fraca ou um ácido fraco. O segundo composto, cloreto de amônio, também não é um ácido, não é uma base, ele é um sal. Aí vem para o penúltimo composto, NaOH. Pessoal, segundo ano, ajuda aí. Esse composto, o NaOH, é uma coisa bem simples que eu vou perguntar, mas é importante para poder a gente ir arrumando nosso raciocínio, tá certo? Vê lá. Esse composto, ele é o quê? Ajuda aí. Ele é um ácido, uma base, um sal ou um óxido? Segundo ano, tem alguém aí, pessoal? Cadê? É base. É uma base. Ô, Francisco, ajuda aí, porque essa questão não é uma forma de verificar se o aluno sabe, como eu falei aqui. Não, é apenas uma forma de reforçar o entendimento, relembrar, porque tudo vai da gente revisar, né? Relembrar. Você aprende uma coisa lá não sei quando, de repente, se não relembrar, termina esquecendo. Por isso que eu faço essas perguntas assim. E no caso de aula, né, num momento como esse, que tem outros alunos escutando, de repente o outro nem sabia o que era. E aí, com a ajuda do colega, termina, né, compreendendo. Me dá a definição da base? Por que que esse composto é uma base? Porque em água libera hidroxila. Libera hidroxila, como sendo o ânion, né? O ânion é a hidroxila. Aí, vê lá, vamos complementar para o pessoal? Existe algum outro ânion também liberado? Ou a hidroxila é o único ânion liberado? É único, né? Isso, na definição é importante dizer isso também, tá? Porque assim, existem sais que quando colocados em água podem liberar a hidroxila, mas não liberam só a hidroxila como sendo o ânion, liberam algum outro componente também, entendeu? Então, você tem, por exemplo, você tem alguns sais, certo? Que liberam H+, mas não liberam o cátion H+, de maneira única. Libera o H+, Que nem esse aí de baixo. e esse outro de baixo, ele é o quê, como você colocou? Vamos aproveitar aqui? Ajuda aí, Antônio. Antônio Francisco. Esse outro componente de baixo, ele entra na definição de uma base ou de um ácido? Explica aí.
Eu acho que isso é ácido, né? Por quê? Explique. E o senhor falou que não libera só hidroxila como ânion. Agora, nesse caso aqui, você Esse aí, observa, ó lá, você observa, né? Claramente a hidroxila aqui, ó. Então, você tem a liberação da hidroxila. O que é que ele vai, como é que ele vai proceder, ó? Deixa eu vou tentar cortar aqui um reflexo que vai aparecer aqui. E aí, ó, veja o que é que vai acontecer aqui, Antônio Francisco. Olha lá, pessoal, dá para ver aqui, não dá? Então, eu tenho esse composto nesse a ser analisado. Foi esse que eu perguntei aí, né? Bem, dá para ver, dá um retorno aí, Antônio. tá? Dá, né? Pronto. Colocou em água esse aqui, ele vai, ó, sofrer o processo de dissociação. Vai liberar o OH- e vai liberar o NH4+. Olha lá. Então, observe que o cátion liberado não é o H+, é o NH4+. É o cátion amônio. E aqui, olha, isso em meio aquoso, né? E aí liberou a hidroxila. A liberação dessa hidroxila vai garantir que esse composto aqui, pela definição de Arrhenius, seja o quê? Uma base. Uma base. Por isso que é importante, tá vendo? Ó, chegar nesses componentes mais essenciais de entendimento e ficar fazendo, ficar averiguando, né? Às vezes umas perguntas bem simples, bem tranquilas, mas elas fecham uma E linha de aquele exemplo raciocínio. lá que o senhor deu? Oi? Aquele exemplo que pode ter hidroxila e não ser uma base. Pode ter hidroxila. E não ser uma base, que o senhor estava falando. Bem, aí eu veja só, preste atenção. Se eu tiver na constituição da substância mais de um tipo de ânion ou mais de um tipo de cátion, aí o que é que acontece? Eu não vou poder classificá-la nem como base, nem como ácido, tá certo? Por quê? Porque nesse formato aí, o que eu terei vai ser o quê? Vai ser um sal. Por quê? Porque na hora que liberar, na definição de Arrhenius, ela é muito clara. Tem que liberar, para ser ácido, bater em água e liberar o H+, como único tipo de cátion. Aí você me pergunta uma situação em que, de repente, tem a hidroxila ou tenha o hidrogênio sendo liberado, mas que não seja nem um ácido, nem uma base. Foi essa a tua pergunta? Foi. Pronto, perfeito a tua pergunta, porque é justamente o ponto que nós estamos discutindo, a questão conceitual. Aí veja, trazendo para o cotidiano, né, que é importantíssimo a gente trabalhar com ideias do cotidiano. Por exemplo, vamos lá, o fermento químico utilizado, né, aí na confecção de bolos, não é? Utilizado aí na confecção não só de bolos, né, mas existe toda uma série de produtos aí né, da culinária na qual se utiliza fermento. Ora, fermento biológico, que é uma levedura, né, por isso que é fermento biológico, é um fungo, né, mas existe o fermento químico. E quem é o fermento químico? O fermento químico é o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. E como ele é na estrutura? Ele é assim, ó, lá na estrutura. NaHCO3. Bicarbonato de sódio. Aí, esse composto aqui, ele é um sal. Mas olha o que é que ele vai liberar ao ser colocado em água. Olha o que é que ele vai liberar. Ele vai liberar, ó, ele vai liberar o íon bicarbonato, que é o CO3, 2-, certo? E vai liberar os cátions, os íons positivos. Olha lá, quem são eles? É o Na+, e o H+. Então, vê que coisa. Está liberando o H+. Olha ele aqui. Olha o H+ ali, foi liberado também. Mas ele não é um ácido. Por quê?
Porque para ser ácido, precisaria unicamente que o cátion fosse H+. No caso, eu tenho H+, e tenho sódio. Então, não bate na definição de ácido. Entra na definição de quê? De sal. Né? Nesse caso aqui, o bicarbonato de sódio, ele é um sal. Né? Ele é um sal básico, inclusive. Ele é um sal básico. Ele entra na constituição, por exemplo, daqueles sachês, né, destinados a melhorar, né, aquele desconforto estomacal devido a uma comida que não caiu muito bem, aquela coisa toda. Então, o ambiente lá do estômago está muito ácido, e aí o que é que acontece? Dentre os componentes lá daqueles sachês, né, destinados a diminuir o incômodo, né, aquele desconforto estomacal, se tem, pode olhar nos rótulos, tem o bicarbonato de sódio. E por que o bicarbonato de sódio? Porque vai se formar, né? Vai se formar lá o carbonato, vai se formar um ânion capaz de pegar, de roubar do meio cátions H+. Então ele vai, já pega um daqui que já vinha nele, do íon bicarbonato, certo? Mas ele vai ficar com a capacidade de soltar o sódio e, no lugar do sódio, entrar um outro hidrogênio. E onde é que tem esse excesso de hidrogênio? No estômago. Está muito ácido, por isso que, de repente, está tão ruim lá, né? Aquele desconforto, aquela azia, aquela coisa. Tá muito ácido o ambiente. E o que nós vimos de meio ácido? O meio ácido é aquele que possui muitos íons hidrogênio, né? Os cátions hidrogênio. Então, eu vou jogar um composto capaz de se ligar com ele. Ah, professor, e quando se ligar com esses hidrogênios, o que é que vai acontecer? Olha que coisa, pessoal, olha que coisa. Vamos lá, vamos tirar o sódio aqui da história, né? E agora ele vai cair lá no ambiente do estômago, onde tem muitos íons hidrogênios, o sódio vai ficar de lado e os íons hidrogênios vão se ligar aqui, ó. Aí, logicamente, vamos arrumar a fórmula aqui, ó. Aí, logicamente, o que é que eu tenho agora? Eu tenho o H2 aqui em cima. H2CO3. Quem lembra que ácido é esse? Quem lembra? Agora sim é um ácido. Olha como eu já usei a palavra. Porque na hora que liberar os cátions, só tem um único tipo de cátion. Quem é esse único tipo de cátion? Os H+. Então, vê, que ácido vai ser esse? Vai ser o ácido carbônico. Ácido carbônico é um ácido fraco. Então, olha a razão de ter utilizado o bicarbonato lá no sachê para combater o excesso de acidez estomacal. Olha qual foi a razão. Eu vou usar uma substância que vai pegar os hidrogênios que estão no meio. Olha o segundo hidrogênio que entrou aqui, né? O segundo hidrogênio que entrou. E eu vou, com esse hidrogênio, eu vou fazer um outro ácido. Ah, professor, então não adiantou de nada. Fez um outro ácido do mesmo jeito. Mas esse outro ácido é um ácido fraco. E o hidrogênio que foi pego para fazer o ácido fraco veio de quem? Do ácido clorídrico lá, produzido pelas paredes do estômago. Ou seja, em outras palavras, eu estou convertendo um ácido forte em um ácido fraco. Por isso que, né, a acidez estomacal ela vai dar uma aliviada. Não é? Antônio Francisco, então você viu no caso do bicarbonato de sódio, utilizado como fermento químico, que ele, ao ser colocado em água, libera o H+, mas não libera o H+, como sendo o único tipo de cátion. Libera H+, e libera sódio. Por liberar um outro tipo além do hidrogênio, aí ele não é um ácido na definição de Arrhenius, e sim um sal. Deu para entender aí? Entendido. Perfeito, chefe. Aí vem, nesse caso aqui dessa questão, rapaz, estou com saudade de vocês, queria tanto que a gente voltasse. Eu fiquei tão animado a semana passada, tá entendendo? Eu ainda tô, né? Porque querendo ou não, a gente tá mais perto do que longe, né, de voltar. Mas assim, a animação da semana passada era uma empolgação, digamos assim, mais concreta, né? Mas aí tudo no tempo de Deus, né? Deus está
no controle de tudo, embora às vezes a gente possa até no nas nossas limitações, de repente a gente possa não compreender, né, todos os seus planos, mas ele está no controle de tudo. E com certeza a preparação dele para nós, no tempo dele, é a melhor possível, né? Então vamos confiar. Pessoal, voltando aqui, então eu tenho a seguinte situação, né? O penúltimo composto é uma base. Agora vem a pergunta: é uma base fraca ou é uma base, o penúltimo, o NaOH, é uma base fraca ou é uma base forte? Ajuda aí. E aí? Hidróxido de sódio. Ajuda aí, pessoal. Base fraca ou uma base forte? Tenta lembrar do cotidiano, alguma coisa do cotidiano, né? Porque, ó, já passou aquele tempo de repente, perguntar umas coisas que não tinham nada a ver, né? As provas que vocês irão enfrentar, as questões que vocês irão enfrentar, são questões muito ligadas ao cotidiano. Por isso que eu digo, ó, não para decorar nome, nomenclatura de compostos lá que você nunca nem viu nada de aplicação dele. Qual a chance daquilo cair? Praticamente zero. Mas um outro composto que tem muita utilização no cotidiano. Alguém respondeu aqui, deixa eu ver. Opa, base fraca. Alisson. Ô, Alisson, o hidróxido de sódio, o penúltimo controle, é porque eu estava marcando um aqui, né? Esse que eu destaquei agora, ó, hidróxido de sódio. Ele é uma base forte. A base forte. Quem é esse composto no nosso cotidiano? Você pode até comprar no supermercado. Mercadinhos, tem ele. Quem é? É a soda cáustica. Soda cáustica, ou seja, você sabe, quem já usou, né? Alguém aí já viu a mãe. Isso, foi, com certeza. Que isso aí eu sei que você controla, você domina. Veja, quem já viu alguém utilizando soda cáustica ali e de repente descuidou um pouquinho e caiu na pele, rapidamente foi lá lavar, né? Porque começa a corroer mesmo, ela é corrosiva. Né? O primeiro sinal da corrosão é uma coceira, começa a coçar. E por que coçou? Porque já começou a atingir lá a derme, ó, entrou na pele, corroeu a epiderme, aí você sabe que epiderme não tem terminações nervosas, epiderme não tem vasos sanguíneos, aí aconteceu na epiderme e você não sente nada. Mas quando começa a entrar na derme, aí a história é outra, porque a derme ela é muito vascularizada, ela tem terminações nervosas, né? E aí começa aquela coceira intensa, que significa dizer que está ocorrendo uma interação com terminações nervosas lá na derme. Ou seja, já correu um bocado, aí você corre para lavar. Ela é uma base forte, o hidróxido de sódio, soda cáustica. Qual a utilização desse produto em nosso cotidiano? Né? Desentupir, principalmente isso, desentupir tubulações, né? Tubulações da pia, né? Mesmo lá do cano lá do vaso sanitário. Por quê? Porque ela é muito corrosiva. Ok, tá certo? Então, essa situação aí, existe outras aplicações, claro, mas no cotidiano são mais essas. Até para limpeza ela é utilizada, né? Porque alguns componentes que não saem na limpeza mesmo, eles precisam ser corroídos, consumidos, né? E aí entra um produto com alta capacidade de corrosão. Pode ser um ácido muriático, que é o normalmente usado no nosso cotidiano, ou mesmo a soda cáustica. Aí vem o outro composto agora, ó, o hidróxido de amônio, que nós iniciamos um debatezinho sobre ele agora há pouco. O hidróxido de amônio, ele é uma base, mas ele é uma base fraca. Aí, vamos fechar o raciocínio. Precisa para construir uma solução tampão, uma solução que amorteça variações de pH. Vou utilizar o quê? Vou utilizar uma base fraca ou um ácido fraco. No caso aqui, eu só tenho um ácido, que é aquele primeiro, o HCl. É forte, não me serve. Tenho duas bases, o NaOH, o penúltimo ali da lista, que é uma base forte, também não me serve. Mas o outro composto, o hidróxido de amônio, é uma base fraca, vai me servir. Para construir... Opa, mandaram mensagem aqui, deixa eu verificar.
Certo. Aí, aqui, aí tem o hidróxido de amônio, a base fraca. Isso. O NH4OH. E aí eu vou precisar. Agora é onde vem, pessoal. Olha lá, minha experiência, né? Mostra que o pessoal, quando ele está estudando isso, eles confundem bastante esse raciocínio que é essencial. Qual é o raciocínio? Ah, professor, beleza. Eu preciso de uma base fraca ou de um ácido fraco. E o sal, como é o sal mesmo? Ah, o sal ele tem que ter algo em comum com o ácido, no caso, se eu estiver usando o ácido, ou com a base, se eu estiver usando a base. O que é isso que vai ter em comum? Vai ser um íon em comum. No caso da base fraca, o meu sal, o cátion do meu sal, ele tem que ser o mesmo cátion lá dessa base. Então, quem é o cátion dessa base fraca? É o NH4. Esse é o cátion dessa base, porque o ânion, o negativo é a hidroxila, é o OH-. Aí você vai procurar um sal. Sal é a associação de um cátion e de um ânion. Você vai procurar um sal que possua o mesmo cátion. Que sal é esse da lista? É o cloreto de amônio. Cloreto de amônio, tá aqui, ó. Pronto, fechou o raciocínio, construiu lá a basezinha, né? O nosso sistema tampão, tá certo? Ok. Tranquilo? Nessas situações aqui, é muito importante desenvolver esse raciocínio, pessoal. Não adianta, por exemplo, pegou uma questão boa, questão da UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro, a questão é excelente, né, de referência, um vestibular extremamente de qualidade. Mastiga bem a questão, tá entendendo? Pega os detalhes dela. Por quê? Porque depois você vai ter a repetição desses raciocínios, tá certo? Ok. Não adianta resolver um monte de questões e simplesmente saber qual é a alternativa correta e marcar lá de qualquer jeito. De repente não ficou nada, né? E aqui, né, esse cálculo aqui nós já fizemos. Se alguém quiser, alguém achar interessante, eu explico ele de novo. Mas a gente já fez esse cálculo aqui envolvendo o valor de pH. Se alguém achar por bem, achar necessário, a gente faz a resolução dele. Segunda questão, né? Essa questão aqui, né, eu expliquei lá num determinado vídeo, mas eu queria complementar essa explicação. Rapidinho, essa é rápido porque ela é uma bem teórica, bem simples. Olha lá, águas dos oceanos apresentam uma alta concentração de íons e pH entre 8 e 8,3. Pessoal, ajuda aí o professor. Com pH entre 8 e 8,3, essa minha solução é ácida, é neutra ou é básica? Ajuda o professor de química aí. Básica. Básica, né? Tá certo. Ô, Antônio Francisco, acho que foi ele que respondeu, né? Não sei. Normalmente ele está respondendo aqui e a voz veio bem fraquinha, não deu para diferenciar quem era. Ok, ó, Alisson também respondeu no chat. Pessoal, na escala de pOH, o valor dessa água dos oceanos estaria em qual intervalo? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Na escala de pOH. É 6 ou 5,7, eu acho. Opa, perfeito, chefe. Agora explique para a turma como você fez para garantir aí o aprendizado de quem de repente perdeu uma explicaçãozinha e está ali ó, com a antena ligada tentando aprender agora. Explica aí, chefe. Porque pOH é a diferença, o que falta para dar 14. Aí, no caso, aí o pH é 8, aí falta 6 para dar 14. E o Perfeito. 8,3, 5,7. Perfeito, chefe. Olha, você vai encontrar esse tipo de raciocínio, claro que muito frequentemente em Enem, em vestibulares atuais. Claro que vai ter um contexto, vai ter um texto enorme, vai estar falando lá de, né? Mas no fundo, quando você peneirar tudo aquilo ali, precisa desses raciocínios básicos, essenciais, como você demonstrou aqui na formação da escala. Repetindo, para quem teve alguma dificuldade, a escala aqui é pH. A minha pergunta foi na escala de pOH, né? O potencial hidroxiliônico, o pOH. Simples. Se eu tenho o valor de pH,
POH é o que falta para 14, como o Antônio Francisco tão bem colocou agora há pouco. Ok, pessoal. Aí aqui nós temos, ó, as águas do rio, ao contrário, apresentam concentrações muito baixas de íons e substâncias básicas com pH em torno de 6. A alteração significativa do pH das águas dos rios e oceanos pode mudar suas composições químicas por precipitação de espécies dissolvidas ou redissolvidas de espécies presentes nos sólidos suspensos ou sedimentados. Traduzindo, o pH pode mudar a depender de você ter precipitações, ou seja, íons que estavam soltos, de repente se agregaram e agora estão no fundo do recipiente. Ou o contrário, né? Íons que estavam no fundo do recipiente agregados, formando um sólido, de repente agora vão se solubilizar. E esses íons solubilizados, eles podem interferir nos equilíbrios existentes de H+, e de OH-, e, com isso, logicamente, interferir nos valores de pH que essa água, de repente, apresente. Ok, vamos lá, vamos ver o que é que ele quer aqui. A composição dos oceanos é menos afetada pelo lançamento de efluentes ácidos, pois os oceanos... se a gente jogar coisa ácida lá, de repente, não vai estar afetando tanto. Por quê? Porque os oceanos, de repente, eles apresentam esse esqueminha aqui, né? Olha lá, um equilíbrio envolvendo o íon bicarbonato. Olha como é frequente, pessoal. Tá vendo aí? Não adianta você decorar a tabela de ânions. É enorme, eu vou decorar aquilo, eu desanimo, não vou querer mais estudar, porque é muito chato. Mas um ou outro ânion que cai maciçamente... a gente falou do bicarbonato agora há pouco, eu dei como exemplo. Tá ele aqui, pode procurar que vai ter mais aí adiante. Então, o bicarbonato cai demais. Aí entra lá, olha lá. Íon bicarbonato, que é esse aqui, ó, HCO3. Se fosse só o CO3-, ou desculpa, o CO3-2-, aí seria o carbonato. Mas como tem um hidrogênio que entrou aqui já positivo, neutralizou uma carga negativa, e das duas só sobrou um. É o íon bicarbonato. Aí, então, eu tenho... Olha o equilíbrio aqui, ó. Olha o equilíbrio, não é? Eu acho que faltou, pessoal, na digitação aqui da página, faltou aquela dupla setinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Indicando a situação de equilíbrio mesmo. Então, de repente, excesso de hidrogênio, ó. Se chega hidrogênio na água, por quê? Por conta do ácido que ele mencionou. Aí esse hidrogênio vai se ligar com o carbonato, que é o CO3-2-, deslocando o equilíbrio no sentido inverso. Ou seja, formando o reagente, que é o íon bicarbonato. Ou seja, estava o H+ solto, pegou ele e jogou do outro lado, na forma do bicarbonato, que é esse aqui, ó, que eu vou tentar destacar aqui. Ok. Mas de repente, como é um sistema tampão, de repente, se jogasse uma base, aí a base que chega reage com o ácido aqui, ó, que é o H+. Quer dizer, eu estou retirando H+ daqui dos produtos. Aí o equilíbrio vai ser deslocado no sentido direto para repor os H+ que foram retirados, de maneira tal a manter o equilíbrio do pH, ou seja, sistema tampão. Né? Então, nós temos justamente, ó, por que os ácidos vão influenciar menos? Aí tem lá, porque a letra A contém grande quantidade de cloreto de sódio? Nada a ver. Letra B, contém um volume ácido, não sendo afetado pela adição de outros ácidos. Pessoal, a água do oceano é básica, não é ácido, não volume ácido. Seria nessa classificação de volume, seria o quê? Um volume básico. Né? E aqui no outro, possui pH ácido. Não, pH básico, como foi lá caracterizado. D, tem a formação de íons carbonato favorecida pela adição de um ácido. Tem a formação de íons carbonatos favorecida pela adição de um ácido. Pessoal, o carbonato é só o CO3-2-. Se eu jogo um ácido, se eu jogo H+, vai favorecer a formação do HCO3-, que não é carbonato, é bicarbonato.
E a letra E apresenta um equilíbrio entre os íons carbonato e bicarbonato. Equilíbrio, né? Que atuam como sistema tampão. Pessoal, é importantíssimo esse raciocínio, tá certo? De alguma dessas questões, porque predomina atualmente justamente essa questão teórica, né? Essa questão teórica. Eu vou gravar, próxima aula, eu vou gravar um vídeo, né? Uma videoaula aí no caso, uma aula gravada, onde eu vou estar mostrando a resolução dessa terceira questão, dentre outras questões, mostrando a resolução dessa terceira questão, que é uma questão de cálculo, né, que até ajuda a relembrar aquela história de soluções, molaridade, certo, pessoal? Bote um nome no chat, por favor, para que eu tenha aí como referência de chamada, tá certo? Reforçar aqui, né, a prazer de estar aqui com vocês, né, nesse momento, contribuindo um pouquinho aí com as ideias de química, com o aprendizado de química, mas deixando muito claro que seria 1000 vezes melhor se estivéssemos presencialmente, né? Mas Deus, né, no seu conhecimento amplo, há de providenciar isso no tempo adequado, no tempo que ele, né, no tempo que ele achar por bem, né? Porque afinal de contas tudo acontece, né, segundo a sua vontade, né? E é isso aí, pessoal. Espero que o pessoal tenha colocado, né? Muita gente colocou o nome ali. Espero que todos tenham colocado o nome no chat para que eu tenha a referênciazinha de chamada, né? De frequência, que é importantíssimo. A qualquer momento vai fechar aqui. Quero me despedir. Tchau, tchau, pessoal. Certo? Prazer enorme estar aqui com vocês.